autismo, como identificar? Gente, quando uma criança nasce, ela tem, o que a gente chama dos marcos do desenvolvimento, né. Então um bebezinho, desde o momento que ele nasce, ele inicia um desenvolvimento, né, extraútero, né, e começa a aparecer os marcadores disso aí. Fica muito fácil a gente ter percepção dos marcadores do desenvolvimento neuromotor, que são, a gente faz até a conta assim, né, 3, 6, 9, 12. 3 anos a criança sustenta a cabeça, 6 meses a criança 3 meses a criança sustenta a cabeça e rola, 6 meses a criança senta, 9 meses a criança engatinha e 12 meses a criança anda. Então são mais ou menos marcadores que precisam acontecer em torno disso. Esses são simples, né, das pessoas entenderem, fazem parte de um dia a dia muito mais visível. Mas, paralelo a isso, tem os marcadores do desenvolvimento neuropsicossocial, que envolve as questões emocionais também. Esses marcadores são marcadores que nem sempre são alinhavados tão simplesmente assim. Por quê? Porque cada pessoa tem também os seus, por exemplo, a família diz: "Não, pai e mãe são mais tímidos, a criança é mais tímida", né. Uhum. Então há sempre alguma justificativa e alguma correção emocional para aquilo que parece não estar de acordo com a criança, que não olha para a mãe, não olha para o pai, não triangula na situação quando quer alguma coisa, Não faz atenção conjunta. não faz atenção conjunta. A criança que, tem choros exagerados por algumas situações, que às vezes as pessoas dizem: "Não entendi por que que chora tanto quando acontece essa situação". A criança que se incomoda com alguns tipos de tecidos, de roupas, de coisas. Então, assim, são sinais que começam a aparecer, geralmente muito cedo. A Fora os outros comprometimentos, que esses aí, na maioria das vezes, as famílias buscam ajuda, que é impedimento de sono, de alimentação. Esses são marcadores que, às vezes, as pessoas se assustam e começam a buscar. E acho importante a gente entender e pensar também, que se existe um padrão fora desse neurodesenvolvimento, a gente precisa pensar que não é nocivo você levar a criança para ser avaliada. Pelo contrário, você só vai ter ganhos de levar uma criança para ser avaliada. Porque se você está sentindo que essa criança tem alguma dificuldade, seja essa qual for, seja a área qual for, um estímulo ou uma compreensão do quadro dessa criança só vai te trazer mais clareza. É claro que a gente entende que nem todo mundo tem acesso e é difícil mesmo. A gente tem experiência com pessoas que não têm acesso, a gente se disponibiliza também a atender de uma forma mais social para algumas famílias e ajudar algumas pessoas, mas a gente precisa entender que se você tem acesso e se você tem recurso, avaliar uma criança que tem algum tipo de atraso ou algum tipo de dificuldade em alguma dessas áreas do neurodesenvolvimento só vai ser bom para essa criança. E o que a gente entende hoje até em termos de transtorno do espectro autista, é que o diagnóstico precoce traz muitos ganhos para essa criança. Porque se a gente está falando de neurodesenvolvimento, a gente está falando de podas neurais, a gente está falando de um desenvolvimento que o quão antes esse filtro para aprendizagem e para desenvolvimento está mais aberto. Então, a gente está falando de uma criança que está ainda mais neuroplástica. A gente entende hoje em dia que o cérebro funciona dentro de uma neuroplastia, ou seja, que ele está em constante desenvolvimento e evolução, mas a gente também entende que existem marcos importantes e que existem aberturas de possibilidades para essa neuroplasticidade que são maiores durante o período da infância. Sim. E um detalhe, assim, que a Amanda falou aqui muito importante, às vezes buscar uma ajuda, uma orientação auxilia muito no sentido de que é difícil, gente, um pai e uma mãe, eu costumo dizer, assim, que pai e mãe são um pouco norteados por filho também ensina a fazer os caminhos de pai e mãe, né. Só que quando você tem uma criança que tem dificuldades, é como se ela não tivesse te dando o norte da situação, né. E aí você receber orientações para você aprender coisas para usar com a sua criança, né. Às vezes aquela criança não se envolve numa brincadeira, não engaja numa situação. Vamos criar recursos para que a gente faça
ela se engajar, vamos entender essa criança e ajudá-la a se engajar nisso, né. E não é como se a gente nunca tivesse tido experiência, né, e até por conta da pandemia a gente teve, de crianças que realmente estavam só hipoestimuladas. Crianças que mas ainda assim, essas crianças que estão hipoestimuladas e por isso estão tendo pequenos atrasos, também precisam de uma orientação para esses pais, que precisam entender como melhor estimular essa criança para que ela atinja os marcos do neurodesenvolvimento. Exatamente.